nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Continuando o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, vamos nos lembrar, há 15 dias atrás, que nós estávamos estudando aquele capítulo de mente enferma. Existiam, no caso aí, aquele Dr. Fidelis, que era um homem distinto, que compareceu ali àquela sessão mediúnica, né, na casa de Dona Isabel, e o trabalhador ativo, que seria o doutrinador, né, também aquele Bentes, conversando, travando um diálogo com ele, né, e nós percebemos que no fim, aquele doutor Fidelis, que era aquele homem todo aprumado, ele nem sabia o que ele queria pesquisar, mas ele estava com a mente bastante enferma, né? Acompanhado de muitas sombras, tudo. E hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 46, que é o Aprendendo Sempre. Vamos então à leitura desse capítulo? Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo, com muita intensidade. Então, a gente sabe que o preparo anterior, é bastante anterior, né? A reunião, aí no caso, aos trabalhos que são feitos, né? E ali, o plano espiritual, ele se movimentava ainda mais, né? Quer dizer, a preocupação deles com o que haveria de acontecer era bem intensa, era bem maior. Então, eles estavam tentando sanar qualquer dificuldade com antecedência, eles estavam antecipando qualquer problema que pudesse dar ali, para que tudo corresse da melhor forma possível. E continuando, reuniam-se ali, para olhos humanos, dos encarnados, né, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, no círculo espiritual, o número de necessitados excedia 2 centenas, então eram mais de 200. Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Porque nós sabemos que cada um de nós, encarnado, né, aprendizes do Evangelho, vai levar aqueles espíritos que estão vinculados a nós, né? Ou aqueles que encontramos pelo caminho, então, por afinidade, ou levaremos tais espíritos para um tratamento. Então, de qualquer maneira, a parte espiritual aí da sessão é muito maior do que a parte dos encarnados. Vejam aí, para 35 encarnados, e as entidades eram mais de 200 desencarnadas. Para elas, para essas entidades, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. O que ele está dizendo aqui, o André Luiz? Que as pessoas, os aprendizes do Evangelho, eles iam chegando, né, sem maiores apresentações, né, a passagem para eles era livre. Mas aqueles que os acompanhavam, aqueles trabalhadores, aqueles estudiosos, né, as entidades que os acompanhavam eram em grande número, né? E ali precisaria o quê? Uma divisão especial para todos eles, né? Muitos estavam ali a contragosto, vinculados àqueles aprendizes do Evangelho, mas que não queriam aprender nada. Continuando, a movimentação era enorme
e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Ele está dizendo aqui que não havia tempo para conversações. Na verdade, eles tinham que manter aquele esquema de trabalho, né, com muita atenção, porque eram muitos os que estavam entrando. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais, 4 trabalhadores, se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário desses 4, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Então, para cada um daqueles facultativos espirituais, existia uma equipe de 10, né? 10 cooperadores. Então, na verdade, seriam 40 e mais aqueles 4. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados. E enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Então, a indicação dessas pessoas que se afirmam necessitadas desse amparo e desse socorro imediato. E ali o Vicente vai perguntar, curioso, mas elas recebem tudo o que elas pedem? E o nosso mentor, né, o Aniceto, sorriu e respondeu: recebem o que precisam, não o que elas querem, o que elas precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos, porque às vezes não é necessário uma cura total, integral daquele corpo, né? Naquela velocidade em que está sendo pedido aquilo. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual, porque senão aqueles petitórios acabam terminando com o nosso livre-arbítrio, né? Então, é aquela facilidade de perguntarmos isso ou aquilo que nos cabe, na verdade, saber, né? A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. É o que falamos aqui, né? Então, aqueles que, por comodismo, acabam ficando à mercê das orientações espirituais. Quando a nós todos cabe o quê? Esse progresso, esse crescimento espiritual enquanto estamos aqui. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados, quer dizer, eles são sem juízo, né? São pedidos desajuizados totalmente. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, ela é sempre justa. Então, quando alguém vai lá para pedir a saúde física, uma melhora física, é sempre muito justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Então, quando acontece um problema, vamos bater na orientação para lá obter a resposta dos espíritos e assim o nosso menor esforço, né, vai acontecer.
E não é por aí, nós estamos aqui para aprender. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. Veja bem, o Evangelho tem muitos roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, ele deve considerar-se obrigado a conhecer esse Evangelho. Então, a maior parte das respostas que precisamos está no Evangelho. Não precisamos perturbar e adquirir respostas indevidas pelos espíritos, se nós temos ali o Evangelho, que é praticamente tudo o que precisamos saber. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Aí vem o Aniceto falando. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio, que é aquela resposta silenciosa, né? Então pense, você já estudou para isso, você já sabe a resposta. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria um contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Quer dizer, os espíritos superiores, eles valorizam muito o tempo. Então, o que ele está falando aqui? Que aqueles que não conhecem o Evangelho, eles devem, né, no caso, os desencarnados, aconselhar, conduzir pela mão. Mas aqueles que já aconselham, aqueles professores que já sabem falar, criticar, já sabem falar tudo o que devem fazer, o que não devem fazer os outros, então eles têm que aplicar a eles mesmos aquilo que eles pregam. Então eles já estão conscientes, né? Somos responsáveis por aquilo que sabemos. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos, quer dizer, os convites, né, que ele faz com as disposições evangélicas. Então, cada aprendiz tem que observar isso, né, a sua própria consciência. Cada aprendiz do evangelho, do mestre. E o Vicente, que escutava com grande interesse, ele aventou. No entanto, eu ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Então, pedir por pedir, né? Levianamente, por curiosidade. E aí o Aniceto vai elucidar, sim, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades de intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Então, o que ele está dizendo aqui que o intercâmbio existe, né? Mas pagarão alto preço os encarnados e desencarnados que se acostumarem a esse tipo de formulações, sem pedidos levianos, sabe? Sem sentido, para tudo. Nesse caso, o André Luiz,
pergunta, né? Como corresponder aos pedidos de orientação? O André Luiz está perguntando como corresponder a esses pedidos de orientação. E aí, o orientador vai responder: alguns raros merecem o concurso da nossa elucidação verbal, alguns raros, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito. Então, quando o interesse for eterno, alguns merecem essa orientação. Quando isso nos seja possível. Então, o trabalhador, ele vai ter que merecer, aquele que está perguntando, ele tem que merecer aquela resposta, e ainda tem que ser, aquilo tudo tem que pesar na sua trajetória eterna. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes deviam não escapar da memória, para a felicidade deles mesmos, né? Então, em primeiro lugar, sempre que possível, o silêncio, porque eles são trabalhadores, eles são estudiosos encarnados. Então, eles têm que se perguntar a si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas, ele considerou: muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites, os desencarnados também, né? Fornecer palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, de uma vida eterna, em face dos horizontes infinitos que essa vida eterna proporciona, convertendo-se em quê? Em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Então, tanto os encarnados não vão crescer com isso, como esses espíritos que vão dar palpite em tudo, muitas vezes com a melhor boa vontade, mas eles ainda não alcançam a necessidade de uma visão eterna para aquele espírito. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do próprio homem, devem fazê-lo por conta própria. Então, a eles sim cabe. Então, é por conta própria. Eles vão resolver sem a ajuda dos superiores. E aí o Vicente vai perguntar o que vai acontecer então, né? Todo curioso. E o nosso mentor, o Aniceto, vai responder, né? E o que acontece, com outra pergunta, o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Ele não vai crescer, né? Ele não vai crescer. Nem o homem de responsabilidade, né? Nem o instrumento, nenhum dos dois vão crescer, nem a parte espiritual, nem a parte material, nenhum dos dois, nenhuma das duas entidades vão crescer com isso. Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos. Então, apareceu um clínico espiritual ali, né? Um outro médico espiritual. E ele vai dizer: disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. O Aniceto vai responder. E ele vai perguntar, esse médico desencarnado: vocês vêm de nosso lar? Indagou, né, o companheiro. Sim, respondeu Aniceto, todo prestativo. Pois bem, considerou ele, se for possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião,
para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Bom, então vai ficar essas próximas indicações, né? Aguardaremos suas indicações para o próximo capítulo desse estudo que estamos fazendo desse livro, tá? Por hoje é só, né? Por hoje nós terminamos a apresentação desse capítulo e nos comprometemos para daqui a 15 dias darmos continuidade a ele. Muita paz a todos e que Deus os acompanhe, os estudos e a todos nós. Que assim seja.